Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E você já pensou em ganhar 6,6% de rentabilidade em apenas 2 dias? Será que é possível fazer isso? Então eu te digo que sim, é óbvio que é um investimento que tem risco, né? Se a gente procura altíssima rentabilidade, a gente tem que se expor a mais riscos, só que é possível fazer isso sim através de uma técnica, de uma metodologia que quem sabe usar através da Bolsa de Valores pode ganhar dinheiro sim. Então eu trouxe aqui o Enrico Cozzolini para falar com a gente sobre isso, porque ele sabe ganhar dinheiro no curto prazo. Não é isso, Enrico? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos falar bastante de análise técnica, curto prazo, muita coisa bacana para falar hoje. Beleza, Henrico. Então já explica aqui pra gente mais ou menos como que é essa sua técnica, né? Porque eu sei que você analisa as ações, né? As empresas aqui na Bolsa de Valores do Brasil, você olha tanto a questão do que a empresa faz, né? Qual que é o business dela, mas você tem um foco muito grande também nessa análise técnica, né? Eu acho que esse seria o nome mais específico para essa movimentação que os gráficos fazem, né? A gente vai explicar o que é essa análise técnica aqui, a análise gráfica ao longo desse vídeo, mostrar os exemplos de rentabilidade que eu citei aqui no começo desse 6,6. Foi uma recomendação que você fez, né, nas últimas semanas. Então, mais ou menos é isso, né? Essa é a sua técnica. Você olha um pouco sobre a empresa e aí você vê os gráficos, né? Isso é uma análise gráfica. Exatamente, Ricardo. Tem dois tipos de análise, né? As mais conhecidas, a análise fundamentalista, onde os analistas vão ali, fazem projeções sobre o lucro da empresa, olham o EBITDA, olham a questão de dívida e balanço, né? Análise fundamentalista, e tem a análise técnica, né? A análise técnica nada mais é, também chamada de análise gráfica, que por meio do estudo gráfico, né, as projeções de preço futuras em relação ao que o ativo já negociou, a gente analisa o gráfico e tem um princípio da análise técnica, né, que a gente vai falar bastante, que é que os preços descontam tudo, né? Ou seja, aquele preço de tela, aquela negociação, né, o preço de Petrobras representa todo o risco e toda a projeção de crescimento que aquela empresa tem, né? Esse é um dos princípios da análise técnica. Então a gente pode entender que o preço que o ativo é negociado, né, pela lei da oferta e da demanda, a gente pode colocar assim, representa todo o risco. Então, assim, tem uma máxima da análise técnica que é o preço desconta tudo, né? Ou seja, tudo está lá no preço e uma forma da gente olhar isso, entender isso, é por alguns padrões gráficos que a análise técnica acaba estudando. Legal, excelente. Então você está querendo dizer que a gente tem uma empresa, ela tem muitas nuances ali e o analista fundamentalista ele olha mais essa questão, só que isso também é refletido no preço. Se está no preço, quer dizer que está na cotação, então está no sobe e desce que as ações fazem. E inclusive eu vou até colocar aqui na tela que eu tô com um e-book que você escreveu que é Curto Prazo na Bolsa de Valores, o guia da análise técnica. Eu queria falar com você um pouquinho sobre esse e-book aqui, que inclusive a gente vai deixar na descrição, ele é totalmente gratuito. Recomendo que você que está assistindo aqui faça o download, tá? Porque é muita informação, muito conhecimento aí totalmente gratuito. E aí, Henrique, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esses conceitos mais básicos, né? Que nem eu estou colocando aí na tela. Tem o gráfico de linhas, esse daí o pessoal já está um pouquinho mais acostumado, só que aí a gente já vai para uma página na frente, tem o gráfico de candles, né, que seriam velas, traduzindo para o português. Explica para a gente o que é esse gráfico de velas. Eu tenho um amigo que eu trabalhava com publicidade antigamente, e ele falou assim, ô Ricardo, você sabe ler gráfico de velas? Você sabe ler isso? Ele falou assim, cara, esse negócio eu não consigo entender, é um negócio muito louco. Explica pra gente o que é esse gráfico. Parece leitura de tarô, né? O pessoal acaba complicando uma coisa que, na verdade, tem que ser simples, né? Então, obviamente, você falou bem, né, Ricardo? O gráfico de linha todo mundo conhece e o gráfico de linha ele também é fácil de olhar, né? Então, por que olhar gráficos? É uma forma fácil da gente entender para onde está indo o preço daquele ativo, se uma companhia está performando bem, se o indicador está subindo ou caindo, né? A gente pode falar gráfico de inflação, gráfico de PIB, né? É fácil olhar, todo mundo entende o que é um gráfico de linha. Mas o gráfico de linha ele oculta muita informação para quem quer operar, muitas vezes no curto prazo, ou entender um pouco melhor da oscilação dos preços, ele oculta informação porque ele só consiste do preço do fechamento, né? Então, ele é um resumo do resumo, vamos falar assim. O gráfico de candle, né, como você falou, o candlestick é uma vela, ele representa ali um pouco mais de informação. Então, a gente tem o preço de fechamento, o preço de abertura e a oscilação, que é o pavio dessa vela, né? Então todo mundo deve ter visto já alguma figurinha de uma vela ali, de um candlestick,
tem os pavis, né, que é a linha superior e inferior, que é por onde o ativo oscilou naquele determinado período, né? E por que a gente precisa olhar tudo isso, né? Porque uma coisa é a gente ter só o preço de fechamento, então vamos supor que Petrobras abriu a R$ 30 e fechou naquele mesmo dia a R$ 35, né? Oscilação aí superior a 10%. No gráfico de linha só vai mostrar o R$ 35 de fechamento, né? Mas a gente sabe que o ativo oscilou dos 30 até o 35. Então é importante na análise técnica entender toda essa movimentação de preços. Isso pode ser do dia, da semana, do mês, depende do período que a gente está olhando, mas ele tem mais informação, ela é mais completa de informação e isso permite a gente entender outros princípios ali da análise técnica que são importantes, né? A gente não pode desconsiderar e analisar só preço de fechamento para entender de análise técnica, análise gráfica. Legal, então eu estou colocando aqui na tela para o pessoal, para o público ver também. Então, nesse exemplo que você deu, ó, se a gente tem R$ 30, foi o preço de abertura e fechou a 35. Então, essa vela, esse candle, vai ser verde, porque fechou no positivo. Se fosse o contrário, fecharia, essa vela seria vermelha, tá? Então, como o Henrique explicou pra gente, tem o preço de abertura, de fechamento, e aí, se ficou naquele dia positivo, fica verde, se não, fica vermelho. E aí ele ainda mostra o preço máximo e o mínimo que aconteceu no dia, que seria essa linha mais fina, digamos assim, né? Então, Henrico, explicado aqui o que é esse gráfico de candle, daqui a pouco a gente mostra aqui na prática o exemplo da recomendação que você fez, né? Então a gente mostra o gráfico também, para já tirar a dúvida do pessoal, é a Sequoia, né? Essa ação. A gente vai falar de mais uma também, a Cinca. Depois a gente dá um exemplo aqui na prática, mas continuando assim nesses conceitos básicos, como você disse, você analisa o gráfico, e aí tem a questão do suporte, né, a resistência, a guia de tendência, todos esses conceitos tem aqui no e-book também, né, por isso que eu recomendo que vocês façam o download, mas passa pra gente rapidinho o que é esses conceitos básicos também, Henrico, e depois a gente coloca o gráfico aqui na tela também dos exemplos práticos da sua recomendação. Bom, então a gente está falando muito de preço, né, a gente está vendo que a análise técnica é baseada no estudo de preços, né? Então a gente falou um conceito básico que é o preço desconta tudo, então a gente pode oferir que nesses R$ 30 de Petrobras é o que a empresa vale naquele consenso de mercado naquele dado momento, né? Então esse é um conceito importante. O segundo conceito que a gente fala muito é linha de tendência, né? Para onde estão indo os preços, né? E quem inventou tudo isso aí, quem começou a escrever foi Charles Dow lá em 1900, né? Ele que é o fundador, né? O índice Dow Jones tem esse nome por causa do Charles Dow, né? Então, ele começou a escrever periódicos no Wall Street Journal, ele era um dos fundadores, ele começou a definir que o mercado se movia em tendências, né? Ele comparava a tendência do preço, né, com uma maré, né? A hora que um ativo está em tendência de alta, ele compara com as ondas de uma maré, né? O ativo, a onda cresce na praia, retorna menos do que antes e cresce mais um pouco. E assim vai numa maré de alta, né? Então ele definiu tendência de alta dessa forma. A mesma forma o preço, né? No exemplo, Petrobras foi de 30 a 35, depois ela recua para 33, depois ela avança para 37, recua para 35, avança para 40, vai crescendo uma tendência de alta com uma maré. E da mesma forma, né, ele definiu tendência de baixa, e aí os preços recuando cada vez mais, e ele começou a escrever sobre isso lá em 1900 e bolinha, e até hoje esse princípio, né, de linhas de tendência, né, para entender por onde vai o preço, e por isso que eu olhar gráfico, por isso a gente estava falando do candlesticks, né, das oscilações de preço, é um segundo conceito muito importante. E aí, Ricardo, também nesse conceito, pegando o gancho aí da tendência de alta e da tendência de baixa, a gente começa a ver que quando a maré recua, no exemplo, né, no exemplo que Dow dava, né, comparando os preços com a maré, quando os preços recuam, você começa a traçar linhas de resistência, que é onde um consenso do mercado entende que aquele ativo pode estar caro, acaba vendendo, e é por isso que o ativo recua um pouco. E da mesma forma, né, o ativo não recua tanto porque ele encontra uma outra linha de suporte, que é onde o mercado entende que o ativo está barato, volta a comprar e assim o ativo retoma a sua tendência de alta. Então são esses três principais conceitos da análise técnica. O preço desconta tudo,
o mercado se move em tendências e é muito importante entender as linhas de suporte e resistência justamente para determinar melhores pontos de entrada de um ativo. Legal, excelente. Então quer dizer que você faz essa análise, né? Você tenta identificar o conceito do mercado, essa resistência, o suporte e também para fazer as suas aplicações, suas recomendações, né? Vamos trazer para a prática. Então, você quer falar da Sinqia ou da Sequoia? Porque a gente coloca até o gráfico aí na tela, o pessoal entende melhor. Bom, vamos começar por sim, porque a gente já entra no conceito aí da resistência e do suporte, né? Fica muito evidente, né? E eu acho que bacana falar também, Ricardo, que uma análise, né? Análise fundamentalista não exclui análise técnica e vice-versa, né? Tem uma combinação ali de fatores, né? A gente não pode esquecer que não seguir tão a pé da letra. Eu acho que o Vidal falou que os preços descontam tudo, né? Muitas vezes tem fatores ali de fundamentos que estão justificando esses preços, né? Ou os preços acabam ficando descontados. No gráfico de Sinqia a gente vê o quê? Um consenso de mercado, né? Sinqia oscilando ali entre um suporte e uma resistência por um longo período de tempo, né? Ou seja, numa determinada faixa de preço, na resistência, o mercado vendia o papel e ele buscava o suporte. Depois, ao contrário, na linha de suporte, o mercado acabava entendendo que o ativo estava barato e voltava para a compra. E o ativo permaneceu assim por um bom período de tempo, né? E isso tem um nome, na análise técnica a gente chama de consolidação de preços. Ainda que em Sinqia seja um range de oscilação elevado, né? O conceito ali de suporte e resistência está bem evidente nesse gráfico. E deixa eu aproveitar aqui, então, olhando no gráfico, o suporte da Sinqia então era R$21, a resistência era R$24, seguindo essa lógica aqui. Inclusive, foi uma recomendação que você fez lá na sua carteira, né? Que você identificou que tinha batido num desses pontos e você conseguiu esse lucro em 2 dias, acho que foi de mais de 5%, não é isso? Exatamente, Ricardo. Aí o call técnico, né, desse ativo era justamente pegar esse rompimento dessa resistência, né, algo muito comum na análise técnica, e a gente combinou também com alguns outros indicadores. A gente explica mais no detalhe, acho que não vale se aprofundar tanto, mas um momento, um timing apropriado para a entrada aí, e deu bastante certo no curto prazo essa operação. Excelente. E então vou colocar o gráfico da Sequoia aqui também, que é uma outra recomendação que você fez, que também foi bem sucedida, né? Foi. Sequoia é esse call mais de longo prazo que a gente fala, né, na tendência de alta do mercado, né? O ativo estava ali em tendência de alta, apesar do IPO recente, não ter um histórico muito elevado de preço. Acho que fica evidente ali para a gente, nesse corte, entender o que é essa onda impulsiva e corretiva, né? Essa maré de alta. Então, o ativo ele subiu até um determinado preço, corrige, e aí ele retomou essa tendência de alta, né? Então, a gente entrou numa boa relação do retorno ali, né? A gente tentou pegar um pouco dessa correção da maré, quando os preços recuaram, mas acreditando que aquilo era uma tendência de alta e o ativo retomaria o fluxo comprador, e deu bastante certo também aplicar esse conceito de análise técnica nesse ativo, nessa data. Legal, então olhando aqui para o gráfico, a gente vê que estava nessa tendência de alta, que chegou nesse topo de R$32, depois caiu um pouquinho, nesse suporte de R$21, foi aí que começou essa tendência de alta de novo, que você conseguiu aproveitar nesse seu trade de curto prazo, né, que em 2 dias você embolsou 6,6%, né? Então, galera, é legal, é um outro jeito de investir também, são vários jeitos que você pode investir, de tentar ganhar nessa oscilação, entender, como vocês perceberam, né, precisa ter esse conhecimento, e é legal que o Henrico sabe isso e ele compartilha esse tipo de informação conosco. Então você pode potencializar os seus lucros também dentro dessa estratégia. Óbvio que você não vai colocar 100% do seu dinheiro também em ativos tão arriscados, mas acho que é bastante interessante, então recomendo que você faça o download do e-book que o Henrico preparou, porque você vai ter mais conhecimento e depois você vai conseguir acompanhar ele também em outros conteúdos que ele prepara, inclusive nessa carteira recomendada que ele tem, onde tem todos esses ativos, como a gente trouxe esses 2 exemplos. Henrico, então, só para terminar aqui, acho que é legal esclarecer para o público também que não são 100% dos trades que são bem sucedidos, né? Alguns dão certo, alguns não dão, mas na média você acaba acertando mais do que errando, né? Exatamente, essa ideia é usar os conceitos da análise técnica, né? Complementar com fundamentos, né? Não esquecer que tem uma empresa
por trás, e a análise técnica ajuda muito em gerenciar riscos, né? Tem conceitos que a gente aborda ali no e-book, em outros materiais do nosso produto aqui, das nossas recomendações, a gente consegue delimitar perdas, né? Então a gente sabe entrar no trade sabendo o máximo que a gente topa perder também. É importante falar que o gerenciamento de perdas e gerenciamento de risco também é um campo da análise técnica que a gente consegue utilizar bastante no curto prazo. Perfeito, muito obrigado, gostei muito da conversa, foi bem legal aqui, Henrico. Fique convidado já para vir novas vezes. Prazer foi meu, Ricardo, muito bom falar aqui no seu canal e virei sempre que convidado. Ok, valeu, um abração e até mais.